Capítulo 31. Depois de 200 anos. Geo, como outros participantes sobreviventes do julgamento do céu, ouviu o discurso do Senhor do Reino. O discurso inspirou algumas pessoas enquanto consolou outras de suas perdas. Geode, um dos inspirados. Esta não é a primeira vez que ouve o Lorde do Reino falar, mas ele tem que admitir que o Lorde do Reino sempre fez bons discursos. O Senhor do Reino é um ancestral dos elfos superiores. Ele pode não ser o ancestral mais poderoso, mas é a razão pela qual não há um deus élfico da origem em seu plano no reino inferior. Ninguém atacaria o plano da vida, porque ninguém ousaria desrespeitar o Lorde do Reino, pelo menos não dentro da árvore do reino. O monarca do alto céu fez muito mais discursos para os elfos superiores, mas este em particular pegou Gel. Foi como uma confirmação para ele seguiria em frente com seu plano. A vontade do reino desceu, para perguntar a ele onde ele preferiria sair, se seu portão planar, ou nas proximidades da Torre do Céu. Ele escolheu a portal planar. Ele está com pressa para colocar seu plano em ação. Ele está esperando há muito tempo e não quer perder tempo na viagem de volta ao avião. Além disso, ele tinha certeza de que não haveria ninguém esperando por ele do lado de fora da torre. Elfos superiores não têm motivos para isso. Pouco depois de sua seleção, sua visão ficou turva quando ele foi teletransportado para longe. Ele não foi o único transportado, todos foram teletransportados também. Fora da torre, dentro do amplo espaço aberto ao redor da torre, a torre brilhava com uma luz brilhante exatamente como aquela que brilhava quando esse ciclo de origem começou. Esta luz podia ser vista do espaço e do vazio além. O julgamento do céu terminou oficialmente e o ciclo de origem finalmente começou. À medida que a luz brilhava, aqueles que esperavam em um anel lotado ao redor da torre podiam ver figuras de pessoas aparecendo na luz. Essas pessoas são os sobreviventes do julgamento que escolheram sair daqui na torre. Na localização dos gêmeos de gêmeos, podias ver a expectativa e a esperança em seus rostos. Faça isso, a garota de cabelos brancos disse à sua irmã gêmea. Estou fazendo isso, a de cabelos negros respondeu enquanto ela corria para tirar um dispositivo plano e retangular de seu anel interespacial. Ligue para ele, ligue para ele, ligue para ele agora, ela importunou novamente com ansiedade. Estou ligando para ele, já estou ligando. Aqui estava com o comunicador, brincou com ele por um tempo, antes de finalmente poder iniciar a ligação. Sua gêmea olhou com antecipação e apreensão. Se a ligação não fosse completada, isso significaria coisas ruins. Para uma menina de 600 anos que é apegada aos irmãos mais velhos, ela não queria ver uma coisa tão ruim. Assim que a ligação foi completada, as duas garotas pularam de alegria. Uns anciãos atrás deles sorriram, eles também estavam felizes. Diga, ele que estamos aqui, disse o de cabelo branco com entusiasmo. Eu sei. Eu sei. Ele disse que sabe e está vindo. Eu sei. As duas meninas gritaram de alegria e se abraçaram. Por outro lado, os gêmeos da raça besta suprema também estavam tentando entrar em contato com os mais velhos. As pessoas que os gêmeos de gêmeos estavam esperando foram teletransportadas muito mais alto no céu. O nível em que eles saem denota seu poder. Algumas pessoas entraram na torre há 200 anos pelo chão, mas fomos teletransportados um nível acima dela e alguns ainda mais alto. Quando os participantes entraram, 200 anos atrás, não havia bando divino de origem. O bando mais alto era o nível soberano e grande Deus, mas agora existe. Os irmãos mais velhos dos gêmeos Gemini estão entre esta nova banda. Ao saírem, puderam sentir um poder imenso na ponta dos dedos, foi uma sensação diferente e prazerosa. Mas depois de um tempo, eles perceberam que havia uma barreira limitando todas as suas ações. O poder dentro deles parecia engarrafado sem saída e os fazia sentir como se tivessem uma coceira que não conseguiam coçar. Foi nesse ponto que eles simpatizaram com o pai. Com sua idade, conhecimento e realizações, eles descobriram há muito tempo que seu pai os tinha principalmente e cuidava deles para que eventualmente se tornassem seu cartão de saída da prisão. Eles não se ressentiram do pai, ou odiaram por isso. Ele é um bom pai, não impôs sua vontade sobre eles e deu-lhes rédea solta sobre suas vidas. Ele os apoiou a cada passo do caminho, mas a sensação de ser inicialmente indesejado não podia ser apagada. Mas é neste momento que eles entenderam completamente sua situação. Para um gênio como seu pai, o tempo gasto no reino inferior é um desperdício de seus talentos. Mesmo que ele não perdesse muito por causa de seu gêmeo que está no reino superior, a experiência pessoal supera as memórias compartilhadas. O rapaz e a moça se entreolharam. Eles compartilharam pensamentos, para que soubessem o que o outro estava pensando.
Um deles teria a sorte de ir para o reino superior, enquanto o outro ficaria preso no reino inferior. O único consolo é que existem outros deuses de origem além deles, exatamente dois conjuntos gêmeos. Agora eles poderiam jogar entre si, ou jogar com uns outros dois, o perdedor ficaria para trás. Mas isso era para mais tarde, por enquanto, eles encontrariam suas irmãs mais novas. Eles receberam seu chamado na saída e responderam diretamente com seu sentido divino, que agora espalharam para encontrá-los. Outros podiam compartilhar suas localizações com seu comunicador, mas como deuses de origem, eles não precisavam de seus comunicadores para rastrear suas irmãs. Eles poderiam encontrar uma agulha em um palheiro a partir do momento em que sua alma despertasse, e, agora eles poderiam fazer muito mais do que isso com suas almas imortais. Capítulo 32 Laços de família. Encontrei-os, disse a senhora de 20 e poucos anos do gêmeo. Vamos. Sua contraparte masculina emitiu. Uns dois pares de gêmeos que os flanqueavam concordaram. Era óbvio que os irmãos mais velhos das meninas de gêmeos eram os líderes de seu pequeno grupo. Todos os seis desapareceram e reapareceram na frente dos pequenos gêmeos de gêmeos quase que instantaneamente. Eles foram abraçados com força assim que apareceram. Grande irmão. Irmã mais velha. Eles gritaram e choraram. Uns espíritos heróicos, idosos sorriam enquanto uns guardas armados atrás deles faziam uma saudação para recebê-los. Depois de abraçar suas irmãzinhas, elas avançaram e se curvaram aos dois espíritos heróicos. Voltamos com sucesso, disse a mulher. E em parte graças aos seus esforços o macho ecoou, dois gêmeos atrás deles também se curvaram. O espírito heróico do homem idoso riu e deu um tapinha na cabeça de ambos. Seu esforço e determinação os trouxeram até aqui, disse ele, enquanto sua contraparte feminina deu um aceno para eles. Seu rosto era inexpressivo, mas eles podiam ver seu orgulho por eles em seus olhos. Os dois novos deuses da origem não se importavam com o comportamento dela, era a personalidade dela e era mais do que bom o suficiente para eles. O ancião era homólogo e bondoso, sorria, ria e os encorajava, mas sua contraparte era o contrário. Ela é conhecida por suas punições e treinamento físico amargo de quebrar ossos. Tudo bem, as duas garotas clamavam por sua atenção. Já chega disso. Vamos, eles disseram um, após o outro. Antes que seus irmãos mais velhos pudessem responder, outro grupo de pessoas apareceu de repente. Eles tinham vários olhares e características, os irmãos mais velhos podiam sentir o poder familiar vindo de 4 dos 6. Eles não se sentiram ameaçados e apenas observaram enquanto eles se aproximavam dos jovens gêmeos da suprema raça animal. Os gêmeos da raça besta suprema exclamaram e pularam de alegria quando viram este novo grupo. Eles riram e brincaram com eles antes que o grupo finalmente se aproximasse do gigante que estava olhando para eles sem se mover. Então eles se ajoelharam, em um joelho para o gigante. Estamos de volta, pai. Os olhos do gigante de repente brilharam e uma pressão sufocante saiu de seu corpo. Seus lábios se abriram em um sorriso nada mal, ele riu e continuou muito bom na verdade. Muito bom. Estou feliz. Eu, Torika, também produzi filhos que são deuses de origem. Ninguém pode dizer que eu sou apenas bom em pari-los mais. É uma pena que um de seus irmãos morreu. O gigante suspirou, mas ainda haverá uma celebração. Siga-me. O gigante envolveu as 8 crianças com seu poder e desapareceu com elas. Vamos também, os gêmeos de gêmeos disseram ansiosos. Seus irmãos mais velhos concordaram. Vamos para casa e partiram. No caminho para casa, os irmãos mais velhos pensavam na cena do gigante e, em sua expressão de amor paternal. O Deus da origem da raça besta suprema enviou um clone para aguardar a chegada de seus filhos. O clone não é ele, mas uma expressão de sua vontade. O que quer que tenha acontecido acabará sendo conhecido por seu pai através do clone. Mas o homem não fez isso, ele desceu totalmente e assumiu o controle do clone, para expressar sua sinceridade. Isso era pedir demais de seu pai. Eles olharam afetuosamente para suas irmãs mais novas. As duas meninas ainda ignoravam o fato de que seu pai as deu à luz, como um plano de backup, caso nenhum dos soberanos enviados pela família deixasse de se tornar deuses de origem. As duas garotinhas têm apenas 600 anos, então ainda eram inocentes, não poderiam ficar com o pai que provavelmente partiria em breve. Eles passaram pelo menos 26 ciclos de origem com o pai. O fato de que havia a possibilidade de ambos partirem, também causou dor de cabeça a ambos. Talvez não seja uma coisa ruim ficar preso aqui embaixo, os dois pensaram simultaneamente, antes de balançar a cabeça e sorrir.
Pode parecer tolice desistir de seu progresso pela família, mas eles estão dispostos a fazê-lo. Eles são deuses da origem e são imortais, eles têm todo o tempo do mundo para fazer coisas tolas. Geode não se importava com o que estava acontecendo na Torre do Céu. Ele havia escolhido aparecer em seus portões planares, mas não seria teletransportado bem na frente deles. Em vez disso, ele foi teletransportado para uma plataforma de teletransporte. A plataforma de teletransporte era uma estrutura plana e circular com exatamente 200 metros de diâmetro. Existe uma plataforma de teletransporte como esta a uma distância de cada portal planar. Ele existe desde que a primeira raça encontrou seu caminho no antigo campo de batalha. Não foi destruído desde então, porque qualquer um que ousar seria transformado em cinzas. Não pertence a nenhuma raça, exceto ao reino. Quando um avião assume o controle dele, o que eles realmente controlam é o direito de cobrar pedágio de todos que o utilizam. Para um avião assumir o controle da plataforma de teletransporte, eles devem equipar com mão de obra suficiente para lutar contra um inimigo. As pessoas que podem usar a plataforma de teletransporte devem ser super fortes o suficiente para alimentá-la ou ter pedras de origem. Existem outros sistemas de teletransporte além desses, mas não há nenhum que se compare a eles. Eles são artefatos de origem de alto nível que podem ir a qualquer lugar dentro do antigo campo de batalha, desde que o destino seja registrado em sua rede e o mais importante, eles também levam ao vazio no espaço sideral. Geode desceu da plataforma e flutuou em direção à única abertura disponível além do céu. A plataforma é cercada por paredes. As paredes pertencem à fortaleza de defesa do avião Iglif. É a fortaleza de defesa externa para ser específica e é uma das melhores do reino. Ele envolve a plataforma de teletransporte, há um único portão que sai dela, até o céu está coberto por uma barreira. A fortaleza existe para assumir o controle da plataforma de teletransporte e proteger contra intrusos. Somente quando os visitantes recebessem um passe, eles teriam permissão para sair da fortaleza. Capítulo 33 Como fazer a posse certa. Geode caminhou com confiança e se aproximou diretamente do portão da fortaleza. Os soldados élficos puderam ver que ele era um elfo superior e alguns puderam reconhecê-lo. Mesmo sendo recluso e não se socializando muito, ele era bem conhecido. E tudo porque ele é um soberano de sua raça e um dos mais jovens da história também. A porta começou a se abrir antes mesmo que ele a alcançasse. Os soldados já o haviam escaneado para verificar sua identidade. Quando descobriram que era ele, correram para deixá-lo sair. Eles não queriam ofender alguém com seu poder e talento, ele estava fadado a se tornar um deus da origem em breve. Vossa Excelência. Eles saudaram em saudação. Geode acenou com a cabeça para eles e passou. Ele estava com pressa para não perder tempo com bate-papo. Foi só quando ele partiu que eles se atreveram a dizer alguma coisa sobre ele. Ele poderia estar voltando do julgamento? Um deles perguntou. Não sei, mas é coincidência chegar no momento em que a torre se abriu, respondeu outro. Ele não pode estar vindo do julgamento. Por que ele iria? Outro perguntou. Isso é verdade. Não há necessidade de um soberano de nossa raça se juntar ao jogo de matança irracional que eles chamam de julgamento do céu. É um esporte bárbaro, eliminar uns fracos e estúpidos que são tolos o suficiente para participar dele no primeiro lugar. Mesmo se ele fosse, certamente faria parte dos melhores e seria um deus da origem, agora, mas não sinto que ele seja um. Alguns assentiram, enquanto outro entrou na conversa. O mais forte entre eles é apenas um senhor da lei, então, ele não poderia dizer o nível de poder que Geode alcançou. Eles continuaram a falar sobre isso por um tempo antes de se desviar para outros assuntos. Não há como evitar, não há nada a fazer, ninguém ousaria atacá-los. Mesmo aqueles que se perdem ou escolhem o destino errado, são raros. Esses guardas foram enviados aqui pela raça para guarnecer a fortaleza, como punição, ou contribuição, então qualquer forma de entretenimento é bem-vinda por eles, incluindo fofocas. É um bom efeito colateral ter o senhor do reino vindo de sua raça. Geode saiu da fortaleza externa e se aproximou da ainda maior à distância. Era a fortaleza principal, encarregada de guardar o portão planar. Ele envolve o portão planar com paredes que podem resistir facilmente a golpes de soberanos. Todo plano deve proteger seus portões planares porque, sem coordenadas planares, a única maneira de entrar em um plano é através do portão planar.
Mesmo com as coordenadas planares, é muito difícil abrir uma passagem que acomode mais de uma pessoa e também teria uma restrição no nível de potência. Ao contrário da fortaleza externa que não tinha muito uso, a fortaleza principal tinha pelo menos um punhado de pessoas indo e voltando. Pode não ser comparável aos portões planares dos aviões mais populares, mas ainda há algum tráfego. E por causa dos requisitos estritos para um passe de entrada, mas ninguém terá permissão para entrar no plano da vida. A maioria das pessoas que passa está saindo da fortaleza, então havia uma pequena fila de pessoas tentando entrar. Geode contornou essa linha, mostrou uma folha verde esmeralda e 11 soldados abriram caminho para ele. Eles o cumprimentaram e o receberam de volta ao avião. Ele assentiu e se aproximou do portão planar dentro da fortaleza. Era um portal de escuridão rodopiante. Ele pulou nela e experimentou um leve pulsão em seu corpo. Quando ele apareceu novamente, ele estava dentro do plano da vida em frente a outro portal. Atualmente era dia no avião, assim no antigo campo de batalha. Ele olhou para o portal, antes de sair. É diferente do teletransporte durante o julgamento do céu. Ele comentou. O teletransporte que ele experimentou durante o julgamento foi mais suave do que o que ele experimentou agora. A leve atração que ele experimentou teria um efeito maior nas pessoas mais fracas que usam o portal planar. Ele deixou isso para trás e pensou mais sobre seus preparativos finais. A informação presente na biblioteca era realmente vasta, era mais do que ele esperava. Teria sido uma tarefa assustadora pesquisar naquele oceano de livros para obter informações específicas, mas graças à Mãe Celestial que havia um mecanismo de busca. O buscador facilitou as coisas, ele buscaria algumas palavras-chave, e a interface da biblioteca apresentará livros com informações relevantes sobre a sua busca, o que é realmente uma benção. Demorou algum tempo para ele finalmente encontrar o que procurava, foi uma busca chata, mas gratificante. Era um livro intitulado Como Fazer a Posse Certa, custava míseros 0,001 pontos. Isso ocorreu porque o livro escreveu sobre alguns métodos pouco ortodoxos e controversos. Mas pelo menos o livro o iluminou e mostrou como ele estava errado sobre suas noções anteriores sobre reencarnação. Ele pensou que a reencarnação era simplesmente uma possessão, mas ele estava errado. Isso não foi reencarnação. A reencarnação não é tão simples ou as pessoas fariam mais. Para reencarnar com sucesso, ele deve ter um novo começo na alma, origem e corpo. Mas havia um problema com a verdadeira reencarnação, de acordo com a teoria da trindade de corpo, alma e origem. Uma pessoa que reencarna de verdade não é mais a mesma. Uma pessoa que reencarna verdadeiramente, perderá sua origem, corpo e algumas marcas da alma. Essa pessoa ganhará uma nova identidade, mas ainda terá suas memórias. Pelo menos a posse permitirá que você mantenha sua conexão de alma e origem. Se você é novo no GRED, por favor, deixe-me saber seus pensamentos na seção de comentários e através de sua revisão. Considere se juntar ao nosso canal de Discordia para se tornar parte da comunidade de GRED Royal Bloodline. Você será capaz de interagir com o autor e falar com pessoas que pensam da mesma forma. https://discord.gg/4p2tools. Capítulo 34 Problemas de reencarnação. Um exemplo pode ser encontrado no enigma da clonagem. Se você fizer um clone de seu corpo, o que você obtém é apenas um corpo compatível com sua alma. Se você anexar sua consciência a este clone, ele poderá se fundir perfeitamente com o corpo e você poderá controlar o clone, como se fosse seu corpo original. O problema com esse método é que a morte do clone ferirá sua alma. Para resolver esse problema, algumas pessoas dividem um fragmento de sua alma, o que é um processo muito doloroso, e depois colocam essa alma no corpo preparado. Esta opção realmente resolveu o problema do dano à alma após a morte do clone. Mas isso cria outro problema: esse clone mais tarde ganhará sua consciência e identidade. Ele não acreditaria mais que é um mero clone e na maioria dos casos, o clone tentaria absorver o corpo principal para se tornar inteiro. Esse problema é causado pela produção de uma nova origem. A alma dividida produzirá uma nova origem e isso lhe dará uma nova identidade. A única maneira de corrigir esse problema é compartilhar sua conexão de origem com a alma dividida, o que agrava a dor que você sente durante o processo de divisão, e também faz com que você sinta angústia constante em sua alma por causa da perda. Algumas pessoas ainda usam esse método como um método pouco ortodoxo para ganhar poder. Eles permitirão que a alma dividida acumule poder e iniciem uma luta pela supremacia com ela.
Aquele que vencer vai absorver a essência do outro para crescer. Só que, para ser um aumento significativo, a alma dividida deve crescer, quase no mesmo nível do corpo principal. Isso aumenta o risco de perder para a alma dividida, ou não valeria a pena passar pelo esforço de dividir a alma, criar um corpo compatível e criar o clone para o abate. Somente uma alma verdadeiramente forte pode permitir que tal esforço valha a pena. Algumas pessoas imaginaram que a única maneira de criar um clone verdadeiramente inofensivo e leal é dividir um fragmento da origem. Este fragmento será então colocado em um corpo compatível e criará uma alma. A alma pode ser diferente da alma original, mas terá a mesma origem e, portanto, será considerada a mesma. Isso é tudo teoria, porém, nunca foi percebido por ninguém, como evidenciado pelos registros na biblioteca. Houve uma previsão de que uns deuses de origem poderiam fazer isso, mas, quando as pessoas atingem o nível de Deus de origem, seu corpo, alma e origem começam a se fundir, o que torna muito difícil remover ou fragmentar qualquer um deles. Essa situação especial dos deuses de origem também torna inúteis uns esforços anteriores para tornar uns clones inúteis. Uns deuses de origem podem facilmente criar clones porque obtêm acesso às suas impressões de alma em seu estágio. É muito fácil criar um clone com acesso à impressão de sua alma. O clone pode não ser capaz de atingir o nível de Deus de origem, por causa da imensa dificuldade, mas pode atingir o nível de soberano com seu poder e, isso, bastaria. Eles também não precisam de métodos sofisticados de posse, porque sempre podem criar um novo corpo se não tiverem um. Eles também não podem reencarnar, porque sempre terão sua alma, corpo e origem com eles, não importa o que aconteça, mesmo que sejam apenas uma partícula de sua existência. A partir dessa partícula, eles podem recriar totalmente seu corpo, alma e origem. É por isso que eles são chamados de imortais. Uns deuses de origem tiram proveito dessa habilidade de nunca morrer, e, por isso que sua essência de origem é importante, pois contém suas impressões de alma. Com isso, eles podem ressuscitar da morte, mas ter que pagar um preço caro por isso. Eles também não serão capazes de recuperar as memórias de sua morte se morrerem para outro Deus de origem, porque o Deus de origem pode usar seu domínio para prender uns fragmentos de alma e impedi-los de retornar ao ponto de ressurreição. Eles só terão memórias até o ponto em que criaram aquela essência da origem. Todas essas informações ampliaram o horizonte de Geodeo, fizeram perceber o problema que enfrentaria em sua esperança de reencarnar. A dificuldade aumentou, porque ele pretendia reencarnar em vários corpos. Ele sempre quis as habilidades únicas de certas raças e quer tê-las todas. Ele não quer uma possessão, mas uma verdadeira reencarnação, só isso pode lhe dar as habilidades divinas de outras raças. Mas a realidade está dizendo a ele que ele deve desistir da noção de multidões de corpos se quiser ter sucesso e, mesmo que tenha sucesso, pode não ser ele mesmo. A barreira mais importante que ele encontrou para a reencarnação é a dificuldade de simular a verdadeira morte. Porque somente após a morte a alma pode deixar o corpo e entrar no rio da reencarnação, é um processo instintivo que uma alma sem mente realizará. Então, como pode uma alma consciente esperar de alguma forma chegar ao rio da reencarnação, e também manter suas memórias? Essa barreira é difícil de resolver em tantos níveis, o mais difícil é encontrar a localização do rio da reencarnação. Ninguém na existência sabe como chegar ao rio da reencarnação, exceto talvez o Senhor do Reino. Outro problema é o alcance do rio da reencarnação. Se ele fosse alcançá-lo de alguma forma, o rio da reencarnação que ele encontrou seria apenas para o alto céu, ou para todo o universo vazio. Além disso, como ele deve selecionar um corpo favorável para reencarnar, atualmente, ele quer abandonar seu corpo de elfo superior, que é indiscutivelmente o corpo com a melhor afinidade com mana e magia. Quais são as chances de ele conseguir algo melhor? Então, em resumo, como ele pode simular a verdadeira morte, localizar o rio da reencarnação, enviar sua alma intacta para ele, selecionar bons corpos de sua escolha, reencarnar e manter sua identidade original durante todo o processo. É um desafio assustador, tornou-se um deus de origem uma escolha mais fácil. Ele tem essência de origem e essência de vida, ele poderia desistir de sua ideia boba e decidir se tornar um deus de origem. Seria tão fácil para ele, mas ele não desistiu. Em vez disso, seus olhos brilharam ao descobrir a imensa montanha que enfrenta para realizar seu sonho. Quanto mais difícil algo for de alcançar, provavelmente mais valerá a pena o esforço. Ele pensou em se encorajar. Além disso, o discurso do Lorde do Reino o afetou, então foi fácil para ele permanecer otimista. A parte mais difícil de seu plano é o primeiro passo. Assim que conseguir superar o problema da reencarnação, poderá desfrutar do doce fruto da perfeição e do poder que almeja.
Apenas o pensamento disso o fez sorrir. Ele aumentou a velocidade e correu em direção à sua casa. Ele não mora com ninguém, o que não é estranho para um elfo poderoso como ele. Ele morava com seu irmão e irmãs mais velhos quando era mais jovem, mas se mudou quando se tornou um senhor da lei. Na época em que morava com o irmão mais velho e duas irmãs, ele era o último filho da família. Ele nasceu antes de sua mãe e seu pai partirem para o reino superior, então, ele não passou muito tempo com seus pais. As irmãs o criaram, mimaram demais, isso o fez crescer preguiçoso. Ele só conseguiu atingir o nível de um rei por causa da pureza de sua linhagem. Então a invasão demoníaca aconteceu e sua vida mudou. Capítulo 35 Pedaços pequenos ou grandes. Ele chegou à sua casa com sucesso. Era um lugar pequeno no topo de uma árvore gigante. Mesmo que ele estivesse determinado a alcançar seus sonhos, ele não podia deixar de olhar para o que deixaria para trás. Ele olhou para trás com carinho para seu eu ingênuo, ignorante e preguiçoso. Toda a sua família foi para o reino superior. Eles provavelmente estavam esperando por ele ou não, mas ele não iria. O fato de ele ter se distanciado por muito tempo de coisas irrelevantes que não promoveriam sua busca pelo poder tornou mais fácil para ele se desapegar. Então ele de repente riu, alto, sua voz ressoou por toda a floresta. Era uma voz cheia de determinação e resolução, mas não havia ninguém para testemunhar. Ele enxugou as lágrimas do rosto e começou a colocar seu plano em ação. Mesmo que a dificuldade de uma verdadeira reencarnação quase o sufocasse na torre do céu, ele não desistiu. Ele continuou sua pesquisa e foi capaz de formular um plano à prova de falhas que poderia atingir seus objetivos. Então ele trocou seus pontos restantes por um núcleo divino de um Deus celestial, um domínio vazio, 6 pedras de origem de alto nível, 10 vasos divinos vazios, 10 sementes soberanas de poder de vários conceitos. Ele gastou cerca de 10 pontos na biblioteca, ele usou o restante para adquirir pontos de divindade, cerca de 30.000 pontos deles. A divindade é especial, geralmente é usada por deuses, mas também pode ser usada por outros seres além dos deuses. Aqueles no caminho da perfeição, e os demônios podem absorver a divindade com sua alma e corpo para vários efeitos. A divindade aprimora o corpo e a alma, mas tem uso limitado para aqueles que não são deuses. Além disso, não pode ser absorvido casualmente, ou então a pessoa que o absorve perderá sua identidade e pensará que é o Deus a quem pertence a divindade. A divindade é, para uns deuses, o que a essência de origem é, para uns deuses de origem, exceto que é relativamente mais fácil refinar a divindade em comparação com a essência de origem. Há também um limite para o que as pessoas que não são deuses podem absorver, depende da força da alma e do corpo, mas mesmo deuses de origem com almas imortais, só podem absorver no máximo 1.210 pontos de divindade. Essa circunstância torna a divindade quase inútil para um soberano para aqueles que estão no caminho da perfeição. Como um elfo superior, ele nunca absorveu a divindade, porque isso reduziria sua sensibilidade às leis, o que reduziria sua afinidade mágica. Então, ele não conhece os efeitos de absorver a divindade, mas planeja descobrir no futuro. Ele entrou em sua casa e a lacrou para não ser perturbado por nenhum fator externo. Ele montou as matrizes defensivas de camuflagem para que ninguém fosse capaz de identificar sua localização, mesmo que sentissem flutuações de energia. A casa parecia um único cômodo por fora, só ao entrar alguém perceberia que o espaço nela contido é muito grande e atingiu proporções exageradas. Para o primeiro passo, ele teve que separar sua alma de seu corpo. Esta etapa fazia parte de seu plano original, seria uma empreitada difícil para ele, mas não impossível. É doloroso demais para dissuadir a maioria das pessoas. No caminho da perfeição, o requisito para se tornar um transcendente é fundir o corpo e a alma para formar um corpo-alma. O efeito dessa conquista é incrível, o corpo-alma rompe as algemas dos físicos mortais. Os níveis de energia do corpo e da alma poderão então atingir níveis absurdos e a expectativa de vida aumentará exponencialmente. Isso torna a alma interligada com o corpo, facilita a criação de clones, torna inerentemente possível a cura e a regeneração de partes perdidas do corpo, mas também torna quase impossível separar a alma do corpo. Ele preparou uma construção mágica que é usada para punir criminosos vis, para conseguir a separação de seu corpo de sua alma. Esta construção mágica é empregada quando criminosos transcendentes e superiores são punidos com a dissolução da alma. É um castigo terrível que promete dor à medida que o corpo e a alma se desintegram, pouco a pouco.
Essa dor fará com que os criminosos enlouqueçam, antes mesmo de morrerem, e simplesmente, porque a dor da alma é várias vezes mais dolorosa do que a dor do corpo, mas a dor que eles sofrerão é a entrega de sua alma e a separação, pedaço por pedaço doloroso. Ele mudou a construção mágica e as formulações dentro dela, para que visassem apenas do corpo em vez do corpo e da alma. Ele teve que passar algum tempo estudando uns métodos mágicos de construção de equipamentos e forja de runas. A dor ainda seria inimaginável, mas ele seria capaz de manter sua sanidade e suportar o processo com sua alma intacta. Ele estendeu a mão e, ela desapareceu em sua dimensão pessoal, então puxou uma grande cupa cilíndrica de cerca de 2 metros de altura. Esta cupa é a construção mágica que separará sua alma de seu corpo. Ele verificou, para ter certeza de que estava funcionando perfeitamente, então colocou várias pedras de origem de grau médio nela como fonte de energia. Ele pegou o álcool especial que havia preparado. Este álcool especial afeta a alma e os sentidos, vai deixá-lo insensível à dor de forma significativa. Ele bebeu o álcool de uma só vez e então rapidamente guardou suas roupas em sua dimensão pessoal e entrou nu na cuba. Quando terminou de se acomodar, esperou um pouco que o álcool fizesse efeito antes de ligar a cuba. Uma onda destrutiva especial permeou o espaço interno da cuba. Esta onda atingiu sua carne e começou a despí-la. Ele gritou de dor mesmo com o álcool entorpecendo seus sentidos. Já era difícil, para qualquer tipo de álcool embriagá-lo, mas agora o álcool tinha que mantê-lo bêbado, pois algo perfurou sua carne com uma faca quente. Ele poderia reduzir a dor diminuindo a intensidade da onda destrutiva, mas isso apenas prolongaria seu sofrimento. Não há realmente uma diferença na palatabilidade de remover pequenos pedaços de carne de cada vez em relação à remoção de pedaços maiores. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Olá. Essa novel foi tirada de Novelpin.